Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Goiânia tem a honra de realizar esta audiência pública para debater sobre o piso salarial nacional dos professores em Goiânia. Convido para a composição da mesa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Lucimar Ferreira Pinto. O senhor presidente do Fundeb Goiânia, William Soares Simão. O advogado do Sindicato dos Servidores Municipais de Goiânia, doutor Adilson Menezes de Oliveira. Os autores do requerimento para a realização desta audiência, os excelentíssimos vereadores Evandro Lote Moreira e Mauro da Conceição Neves. Convidamos para a cadeira de destaque o excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Claudinei Ferreira dos Santos. Os excelentíssimos vereadores Alessandro Matias, André Luiz da Silva, Bárbara de Pinho Carvalho, Maria Anídia de Paula e o ex-vereador Neuci Pereira Chaves. Convido a todos para que, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro.
Neste momento, passo a palavra para o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, que fará a condução dos trabalhos dessa audiência. Uma boa noite a todos. Atendendo aqui ao pedido do nosso vereador, Evandro Lotti, a pedir para que acontecesse essa audiência pública. Eu quero lembrar que na semana atrasada, né, houve, eu digo, manifestações de professores perante exigindo que acontecesse essa audiência pública. E naquele dia, inclusive, eu estava em Belo Horizonte, aí vários professores ligaram, né? Aliás, mandaram mensagens, outros áudios. E logo eu liguei para a secretária para conferir para mim qual o dia dessa audiência. E nisso aconteceu, chegando aqui, nós escolhemos o dia, que foi a sexta-feira. Isso foi votado aqui na reunião ordinária. Então, logo, já veio outros pedidos que mudassem a data. E quando tudo já estava sendo preparado, eu estava em Itamarandiba, quando a secretária me ligou e falou assim, olha, está acontecendo pedidos para que mude a data dessa audiência pública. Ficou, às vezes, uma coisa assim, um pouco chata, que parecia, tinha pessoas que estavam pensando que eu tivesse feito proposital, às vezes naquelas palavras assim, eu não acredito que o senhor tenha feito isso proposital na véspera de um feriado prolongado. Porque quando pediram que marcasse essa reunião, tinha urgência dela. E eu marquei para uma sexta-feira, porque era véspera de sábado e véspera de domingo. Para mim era um feriado. Esse feriado que é existente, professores não trabalham, várias pessoas, órgão público não trabalham, às vezes tem comércio que não trabalha também no sábado. Mas aconteceu isso, mas deu tudo certinho, eu marquei lembrando, nada disso, por favor, que não entendesse que isso foi proposital. Jamais, eu não ia, conforme eu disse, o William prova, eu entrei em contato com o William não me falou se tinha viagem, se tinha algo marcado, eu não sabia. O Beto também, eu não sabia se o Beto tinha algum programa, tinha feito alguma programação para uma viagem, tá bom? Mas a audiência foi marcada, mudamos a data, e eu espero e acredito que satisfarão os professores, no qual o objetivo que vocês, claro, estão correndo atrás. Tá bom? Lembrando que vários professores já devem de ter nos seus celulares aí alguma coisa que aconteceu na data de hoje, que foi um projeto que veio da prefeitura, já mexendo no piso. Tenho quase certeza que todos têm aí. Inclusive, já eu vou passar a palavra para o autor do pedido dessa audiência, que, colocando aqui o piso de 2.886,24. Deixa eu ler só esse artigo aqui.
fica garantido aos profissionais do magistério da educação básica do município de Guanhães o direito à remuneração mínima de R$ 2.886,24 para a jornada de 40 horas semanais, estabelecidas no piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica nos termos da Lei Federal 11.738/2008. E lembrando que isso aqui é retroagindo a janeiro de 2021. Bom, é o que nós recebemos hoje aqui, está com a data de hoje, da data do dia 27, é um projeto que está para entrar na Câmara logo, e se for preciso, se caso pressa houver, a gente marca até uma extraordinária, sem problema. Agora, nesse momento, eu quero passar a palavra para o autor desse pedido, tá? E tenho certeza que vocês não vão importar, a gente vai saindo aqui e deixar na mesa aqui o Evandro que vai direcionar essa audiência pública. Tá bom? Tudo certo? Eu vou passar a palavra para o meu colega Evandro Lott. Boa noite a todos. Eu vou pedir licença a vocês para tirar a máscara, porque sei com a máscara embaça um pouco o óculos. Queria cumprimentar todos os professores, no qual eu tenho um imenso respeito por todos vocês, porque se existem médicos, advogados ou qualquer classe, até o analfabeto que foi alfabetizado, ele precisou de um professor, e sem ele nada disso aconteceria. Eu tenho um imenso respeito por essa classe. E por que eu fiz esse requerimento? Há 2 anos atrás, nós estamos já em 2014, quando votamos o PNDE. Oi? Eu falo assim, em 2014, quando votamos o PNDE, eu autor do requerimento, que o Mauro, ele teve comigo, e todos os vereadores também fizeram parte desse requerimento, desde o presidente a todos. Não assinaram por questões apenas material, mas todos estão imbuídos nessa luta dos professores, que já vem antiga. Por que eu venho falar aqui? E até numa pré-conversa com o advogado do sindicato, que vai ser o próximo que vai suceder, quando foi aprovado o plano de educação, e foi uma luta aqui nessa casa, para que fosse exigido o piso nacional. E aí, quando se aprova isso, aí veio o litígio. Alguns municípios entraram, bem como os sindicatos professores e tudo mais. E aí, houve uma decisão do Tribunal do STF, que decide sobre a constitucionalidade do piso e justifica, como conversando com o nobre advogado do sindicato, posterior vai falar, o caráter erga omnes por essa jurisprudência. O que significa isso? Além do piso, a partir de 2 anos do PNE, era obrigação do município arcar com isso, de todos os municípios do estado. E essa lei, ela não é retroativa, igual o projeto chegou aqui não. De acordo com a jurisprudência do STF, ela é retroativa à data da implantação, 2 anos depois do PNE. Então, por que a gente está falando isso? E eu venho falar, porque eu acho que a audiência pública é o momento mais legítimo. Apesar de que a população legitimou aos vereadores para falar por eles, mas a audiência é no momento da gente sentir a vontade, os anseios, as dificuldades do professor, que vocês vão ter o momento de vocês falarem, expor as necessidades e a gente brigar por isso. E acho que aqui é o momento, é um palco de discussões. Esse requerimento que eu fiz foi para atrair a discussão. E prontamente eu fiquei muito feliz hoje às 6 horas da tarde, quando chegamos aqui, tinha acabado de entrar o projeto de lei, ele chegou na casa para entrar na próxima segunda-feira. E a legislação sem entra nenhuma para votar na outra. Cumprindo o piso nacional. Então, antes mesmo de que a gente começasse a discussão,
o piso vai ser cumprido, porque eu tenho certeza que essa casa vai votar. Então, já foi um ganho para os professores. E aí, o que era o intuito dessa audiência pública? Porque hoje, o piso do município era 40 horas, 2.886,24, para uma jornada de 40 horas. Mas a jornada daquele professor que tinha 25 horas, ela era 1.603,96. Então, aquele professor que tinha 2 turnos, ele pedia aproximadamente R$400. Pondo por baixo, fora quando vem incidindo as vantagens pessoais em cima do piso. E aí a importância que a gente tem que falar, quando você fala em aumento, ou reajuste ou correção, ela vem em cima do piso. E as progressões, ela vem em cima do piso. Então, o que é um valor pequeno para quem está iniciando, às vezes para quem está encerrando a carreira, ele é muito, que é aquela pessoa que já deu a contribuição para o município. E aí, por que aconteceu isso tudo? Que eu estou ilustrando um pouquinho da história. Eu fui procurado por vários professores, inclusive o Christian, que é do movimento, me questionava sempre a questão do impacto financeiro, se tinha recurso, se não tinha. Fizemos esse requerimento, o Christian fez esse requerimento, e aí, para saber se o município tinha a condição sólida para assumir esse gasto, para assumir essa saúde financeira para isso. E aí a gente tem que ressaltar que a prefeita prontamente, quando vereadora, ela ajudou, e que hoje ela está fazendo essa justiça, que ela mandou esse projeto de lei. Então, a gente tem que reconhecer. Eu falo que muitas pessoas falam em oposição situação. Eu penso diferente. Eu penso que o vereador ele tem que ter posição. O que é benefício do povo, ele vota a favor. O que é contrário, ele vota contra. Então, para mim, não existe esse critério oposição situação. Eu entendo como posição quanto às questões. E eu nunca tive medo de divergir ou de ir para o debate. Às vezes, se agrada um e desagrada outro, mas o intuito é o bem comum. E aí, o porquê que a gente fez esse requerimento? O sindicato, por 3 vezes, ele fez o pedido verbalmente, no qual não foi atendido. Foi feito um requerimento escrito há 20 dias, que já excedeu o prazo de 15. Então, não foi respondido. Foi quando eles pediram que a gente fizesse essa manifestação. E aí, eu vou pincelar rápido, porque essa lei que estabelece é uma lei federal, 11.738, no artigo 2º, inciso 3º, que tem que obrigatoriamente cumprir o piso nacional. Então, eu vou encerrar, que eu não vou delongar muito, porque senão fica cansativo, e aí eu vou deixar o motivo 3º, que é a meta 18 do PNE, que é a Lei 13.005 de 2014, que é o que autoriza que depois de 2 anos de aprovação, os municípios têm por obrigação de cumprir o piso. Então, ou seja, a partir de 2016, 2 anos posterior à aprovação, o piso nacional dos professores, após a aprovação desse projeto, será retroativo, não é isso, doutor? Que ele vai muito bem explicar. Então, os professores terão direito de receber isso retroativo. Isso é trazer um pouco de informação, questão jurídica e questão administrativa, para vocês. E eu falo isso sem medo, porque eu estou deixando aí nas minhas redes sociais que eu estou fazendo ao vivo. Então, eu não tenho qualquer medo de indisposição, de forma nenhuma. Eu estou aqui para servir o povo. E vou passar a palavra para o doutor e agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, e vou passar a palavra para os protagonistas, que é o presidente Fundeb. Eu até pedi aqui licença, porque eu excedi, o Mauro me concedeu, porque foi autor do requerimento comigo, ele me concedeu os minutos dele, para me exceder pelo prazo regimental, para falar
pela gente. E aí eu vou passar a palavra para o presidente do sindicato, para o presidente não, para o advogado do sindicato, que veio representando o Beto, que ele está num procedimento de saúde em Belo Horizonte. Posterior vai ser passada a palavra para os demais autoridades. E até justificar o chefe do executivo ou o representante do município, ele não veio porque ele mandou o projeto encaminhando e cumprindo o piso. Esse projeto entrou na casa e eu peço o apoio de todos vocês para estar na próxima reunião, porque vai ser no momento que vai dar entrada e a gente vai entrar em pauta de discussão. E aí seria um bom momento de montar uma comissão especial para que a gente analise todas as entrelinhas desse projeto, para que ele seja, eu penso o seguinte, duas cabeças pensam melhor do que uma, e um conjunto, cada um vai trazer uma ideia para somar e a gente tentar uma melhoria, e convidar para que faça uma comissão de professores para estar fazendo parte com a gente dessa reunião, uma reunião interna, para discussões desse projeto antes de votação, que ele dá entrada segunda e só pode ser votado na próxima. E deixar bem claro que está assegurado o direito de vocês a receber retroativo. Obrigado a todos e desculpa delongar. Pessoal, e lembrando, que caso forme essa comissão, fique a critério de vocês, quando quiserem uma reunião interna com Evandro, com os vereadores, fiquem à vontade, vamos marcar com antecedência para a gente escolher um dia e a gente tem a sala de reunião interna. Se caso tiver mais pessoas, a gente pode fazer aqui, pode fazer no terceiro piso, às vezes a gente até escolhe mais o terceiro piso, devido a mais ventilado. Fiquem à vontade. E a partir daí eu só torço que tudo a partir de agora dê certo. Tá bom? Estou passando a palavra para o advogado do sindicato. Ok? Fica à vontade. Presidente, eu posso quebrar o protocolo aqui? À vontade. Primeiro, eu queria cumprimentar vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Só para esquentar a garganta, que vocês também vão falar. Vocês também vão tirar suas dúvidas. Porque, na verdade, isso aqui é uma audiência pública, né? Para que os cidadãos de Guanhães, os munícipes, as partes interessadas venham e tirem suas dúvidas. Eu queria cumprimentar os vereadores, faço isso na pessoa do presidente, Lucimar, e do nosso presidente Evandro, que fez o requerimento da sessão, e dizer a vocês que é um prazer imenso estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Posso tirar a máscara? Eu vou tirar a máscara. Está difícil. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu falei com o Humberto que eu estava de olho no sindicato há muito tempo, querendo participar, querendo vir trabalhar nesse sindicato de Goiânia. Eu sou de Rio Vermelho, moro em Belo Horizonte, advogo na área sindical tem mais de 15 anos. Eu formei em 2003, e desde a minha formatura eu sempre mexo com direito sindical, direito trabalhista, direito de servidores. Essa questão dos professores, a gente vem debatendo isso em todos os municípios. Não há um município que faça a coisa certa, né? Não tem um que paga a terça hora correta, não tem um que paga o piso nacional corretamente, né? Não é só em Guanhães, não, mas nem todos os municípios têm vereadores de boa vontade, uma Câmara aberta para receber. Eu sempre falo o seguinte, lógico, não é favor que o vereador faz, porque ele foi eleito para isso, a Câmara é a casa do povo, né? Isso é um ditado popular, um procarbo que existe, jurídico e político, que a Câmara é a casa, qualquer casa legislativa é a casa do povo. Mas
os vereadores, quando eleitos, cumprindo o seu mandato, são poucos que têm essa austeridade, essa capacidade de reconhecer que estão ali por causa do povo, que o elegeu, e abrem essas portas e venham fazer do seu mandato aquela voz do povo realmente. E por isso eu parabenizo os vereadores aqui presentes, né, que fizeram possível essa sessão hoje. Bom, em relação ao piso na cidade de Goiânia, eu pude ver algumas incorreções, todos sabem, né, desde 2019 que não tem um reajuste aqui, está defasado mais ou menos em R$200, porque a lei 11.738 de 2008, a lei federal do piso nacional, ela teve uma ADIM. A ADIM é uma ação de constitucionalidade. Eles entraram com essa ADIM no Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade do piso nacional. Isso é normal, qualquer lei que eles imponham aí a nível federal, sempre há um questionamento se é constitucional, se não é, se todos devem cumprir ou não, assim como foi feito com a Lei Complementar 173, essa famigerada aí que está atrapalhando os direitos de todos aí nessa pandemia. É obra do governo federal, mas isso é outro assunto. Então, essa lei 11.738 de 2008, ela teve esse questionamento da legalidade. Vamos aplicar em todos os municípios, em todos os estados? Perguntaram ao STF. O STF decidiu. O piso nacional é legal, deve ser aplicado em todos os estados, todos os municípios. Isso em 2013, fevereiro de 2013, retroativo a 2011, que foi 2 anos a partir do vigor a partir do momento que a lei passou a vigorar. Então, não é de hoje que isso já deveria estar sendo feito em todos os municípios. Quando eu falo que não é só Goiânia, que vários municípios descumprem essa lei, eu falo com tristeza, com amargura, porque não é possível que uma lei com 10 anos, né, mais de 10 anos, ainda fiquem descumprindo ela. Mas eu falei ali na sala com alguns vereadores que a gente tem esse problema. O Brasil ele é imenso, né? A extensão territorial é imensa. A gente tem milhares de municípios. Inclusive, a gente questiona muito a existência de alguns municípios, né? Que eles não conseguem gerar receita e vivem praticamente de repasse do governo federal. Talvez se mudassem isso aí, melhoraria alguma coisa. Mas aí, as leis federais, elas valem todo o território nacional. Para alguns municípios, precisa fazer uma adequação. Essa lei do piso nacional, ela impôs 40 horas semanais, que é o máximo, né? E o teto, que é 2.888 e 74, se eu não me engano, que está na lei federal. 24. E aí, os municípios, cada um tem a sua carga horária. Aqui em Goiânia é 25. Então, o que precisa ser feito? Uma regra de 3, de 40 para 25, quanto que paga? Né? Se o valor de 40 é 2.800, eu disse a professora, se o valor de 40 é 2.888, 25 é quanto? É simples o cálculo, né? E erraram nesse cálculo, ou melhor, não reajustaram esse cálculo. E esse valor defasado, ele acumula no tempo. Os senhores e senhores servidores do magistério devem cobrar esse valor. Ele não deve ficar perdido, porque esse projeto de lei vai reajustar daqui para frente. Agora, o valor que vocês já perderam tem que ser cobrado. De alguma forma,
A gente precisa entrar em contato, fazer um acordo com eles, um acordo coletivo, de uma forma deles pagarem isso. Se não tiver nenhum outro meio, vai ter que ser o judicial. Vai ter que usar o velho e antigo, né, lento, né, o caramujo da justiça. Não vai ter jeito. Eu acho até que muitos municípios deixam ir para a justiça, mas eu tenho batido muito na tecla da gente tentar primeiro fazer um acordo, tentar resolver administrativamente. Se não tiver jeito, aí entra judicial. Porque quando você entra judicial, eles vão virar e vão falar assim, não, opa, você já entrou judicial, agora não tem mais conversa. Ora, deixa o juiz resolver para lá. Aí na hora que sair a sentença, tem alguns lugares que vão para precatório, aí demora mais ainda para o servidor receber. Infelizmente, é assim. Então, a gente tem que ficar atento, como vocês estão, em plena quarta-feira, quase 8 horas da noite, eu acho que já são mais de 8, né? 8 horas da noite, vocês aqui, nessa sessão pública. Por quê? Porque tudo relativo ao município passa aqui. O prefeito não pode fazer nada sem que ser fora da legislação municipal. Então, a gente tem que ficar atento a tudo que acontece, participar, procurar saber, né, do que vem desenvolvendo o executivo, o que vem desenvolvendo o legislativo, e fazer as nossas reivindicações, né? Porque quando já estiver pronto, não adianta mais. Às vezes, que eu estava falando agora há pouco, existe a legislação federal e o município não regulamenta. E não é culpa dos vereadores, porque em se tratando de servidor público, quase toda a competência é do executivo. Então os vereadores ficam de pés e mãos atadas. Eles não podem propor o projeto. Eles podem alterar, podem propor emenda, entendeu? De acordo com o que a sociedade ou a categoria precisa, mas eles não podem propor, originar, levar primeiro aquela proposta ali de um projeto de lei, porque é da competência do executivo, fica sempre na mão do executivo. Mas uma vez que entrou o projeto, aí não. Aí já cabe a Câmara, já cabe aos vereadores sentar, analisar, ver se está de acordo, né? Não desprezar as normas federais, não é achar porque está regulamentando o piso nacional. Lá na lei federal está X. Aí, não vamos colocar isso aqui não, porque já está na lei federal. Não. Coloca lá. Vamos repetir na esfera municipal. Porque se não repetir, ela não vai ser aplicada. Eles fazem vista grossa. O executivo faz vista grossa. Entendeu? E não aplica. De forma alguma. Se não é a boa vontade dos vereadores e vocês estarem aqui, reivindicarem, fazer o barulho, né? Vocês estão fazendo política sindical. Por que o governo não gosta de política sindical? Por isso. Porque agita. Aquelas esferinhas lá, uma batendo na outra, gerando energia, calor, são os servidores, são os trabalhadores, não é? Para gerar um movimento, gerar o acolher do que vocês querem, dos seus pedidos, das suas necessidades. É só dessa forma que a gente consegue as coisas, não adianta. Politicamente é assim. Qualquer parte do Brasil é assim, não adianta. Então, eu separei alguns pontos aqui, que eu já falei dessa questão da decisão do Supremo, né? Que ela foi de 2013, ela determinou, então, que a Lei 11.738, ela é vigente em todo o país. Todos os municípios devem aplicar o piso nacional. É obrigatório. A correção, o município não pode estabelecer piso diferente do nacional. Não existe isso. Tem um plano de carreira aqui, nós vamos aplicar
Já teve município, já vi município fazendo isso, né? Tem o plano de carreira, tem os cargos, aí começa lá com a letra A, B, C, aí começa lá, joga um valor do plano de carreira. Não pode, como valor inicial. Não, tem que ser o piso nacional. Está errado. É obrigatório. Não tem discussão quanto a isso. E, mais uma vez, esclarecendo, a lei, ela parte do maior, né, do mais alto, que é as 40 horas semanais. Por quê? Porque é o legal, né, é o que está na CLT, é o que está em qualquer regime jurídico, ou é 40 horas semanais ou é 44. Normalmente, no magistério, sempre é 44, sempre é 40, não passa de 40. Mas, cada ente federativo, cada município, tem a sua autonomia para estabelecer sua carga horária. Quase sempre é 24 ou 25 horas, ou até 30 horas. Aqui em Goiás são 25. E aí, face a regra, com base no maior valor das 44 horas, e chega-se ao valor das 25, que no caso aqui em Goiânia seria R$ 1.813,90. Né? Seria R$ 1.813,90 desde 2019. E vocês estão recebendo R$ 1.603,96 como inicial. Então, a defasagem é mais de R$ 200 acumuladas no tempo, retroativo, valores que vocês têm direito a receber. Agora, aí a gente vai tentar, no sindicato, como o vereador sugeriu, Evandro, a gente formar uma comissão. Isso funciona muito, os representantes daquela categoria, para discutir, chegar num acordo de pagar isso aí no contra-cheque. E aí, administrativamente, a gente resolve. Vai ser parcelado? Não sei. Vamos ver o que o executivo vai falar, qual que é a disposição deles, né? Eu sei o seguinte, que essa conversa de que não tem condições, né? Não tem dinheiro, não sei o quê, isso não é o ideal, não é legal e, desculpa a franqueza, não cola. Porque a gente sabe que as verbas vêm. Esse momento de pandemia, por exemplo, circulou muita verba, mas muita. Vocês não têm noção do quanto circulou. Eu vejo aqui em Goiás também, uma peculiaridade de Goiás agora, que tem mineradora, né? Não sei se vocês sabem, mas existe é como se fosse o royalty. Não é esse o nome, né? Desculpe a denominação, mas não é esse. Existe uma denominação própria. É como se fosse uma taxa, um royalty, que a mineradora paga para o município, como se fosse uma indenização, para que ela invista no próprio município, a administração invista no próprio município, porque a mineração passa. Não sei se vocês já observaram, a degradação é grande demais. Eu passava ali, indo para Sabinópolis, passei durante anos. Eu via verde, eu via o mato seco, eu via, quando chovia, o asfalto ficava limpinho. Hoje não tem mais isso, não. É só poeira, é só lama. Né? A gente passa lá quando chega, eu brinco à noite, que a gente passa lá à noite, está aquele monte de luz, assim, parece um outro planeta ali, né? Fica meio esquisito aquilo ali. Então, o município, com isso, ele entra mais também. Entra mais dinheiro no município, porque tem essa contrapartida. E esse dinheiro, ele pode usar em várias áreas. Uma delas é no desenvolvimento do município. O desenvolvimento do município muito passa pela educação.
desenvolvimento de qualquer área humana passa pela educação. Não tem como você desenvolver nada sem educação, sem investir no material humano, né? Sem investir na ciência, na tecnologia, no estudo. Não existe. Então, não dá para falar que não tem recurso. Sabemos que tem. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um bom acordo para pagamento disso aí, porque, se for olhar aí, são quase 3 anos de um valor, né, corrigido e com retroativo até do início. Para cada servidor vai dar um valor, juntando todos, eu não sei quantos são, dá um valor um pouco grande para o município pagar, mas a gente pode chegar num acordo para resolver isso aí. Então, o meu objetivo maior de vir aqui hoje também foi para me apresentar para vocês, né? Porque eu assinei o contrato com o presidente do sindicato para representá-los lá. Espero ter uma boa convivência com as senhoras, com os senhores, e que consiga êxito nos propósitos, nos objetivos e nos direitos que vocês venham a reivindicar através do meu trabalho. Esse é o meu ofício, aliás, por onde que eu passo, graças a Deus, eu tenho tido mais vitórias do que derrotas, e espero estar junto com vocês nesse tempo aí, e dizer que, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Boa noite para nós, quebrar os protocolos todos aqui, Lucimar, Mauro, o advogado Adilson, demais vereadores, nossos colegas professores. É um prazer muito grande estar aqui, né, falar um pouquinho do Conselho do Fundeb. O Fundeb esse ano está passando por mudanças. Até ano passado era Fundeb, ele estava em extinção, né, ele estava com prazo de validade para vencer, né, o ano passado, e nós estávamos meio perdidos o ano passado sobre o que ia acontecer com relação ao Fundeb, o que ia ser aprovado. E aí ele hoje tornou-se permanente, né, chamado de novo Fundeb, permanente, o que nos traz uma tranquilidade maior, que aí entra governo, sai governo, e não tem essa data de validade. Porque primeiro, lá na década de 90, começou com o Fundef, abrangendo só o ensino fundamental. Então, naquela época, a educação infantil e o ensino médio ficavam de fora. Quem aí é dessa época junto comigo lembra disso, né, que o Fundef era só para o ensino fundamental. Depois foi criado o Fundeb, que aí atingia toda a educação básica, desde as creches, que ficavam de fora também, até o ensino médio, né? E hoje o novo Fundeb permanente, né, cuidando aí da educação básica. É uma verba carimbada, onde até o ano passado 60% era destinado ao nosso pagamento, né, e a partir desse ano os 60% foi para 70%. Então, hoje, dos 100% do Fundeb, 70% é destinado exclusivamente ao pagamento do profissional da educação que está dentro da escola, ligado ao pedagógico, né, que entra aí o professor na sala de aula, o supervisor pedagógico, o diretor, o vice-diretor, e com a novidade do psicólogo e do assistente social, que estão aí dentro da escola, trabalhando, ligados ao pedagógico. E, com o Fundeb, é obrigatório ter o conselho. Qual que é o papel do conselho? Acompanhar e fiscalizar
o gasto dos 70%. Então, é uma comissão, né, que está aí para acompanhar e fiscalizar se o município ele está cumprindo os 70%. Né, que ele pode, é uma novidade, a gente está estudando ainda, vendo as questões com relação dos 30%, que a gente sabe que é para o administrativo, quanto que ainda pode ser gasto com Fundeb, a partir de quando 70% não dá. Mas a nossa obrigação é acompanhar se esse percentual está sendo garantido. Nós tivemos uma reunião hoje, né, e foi informado que esse percentual está em torno de 68%. Então, ele varia mês a mês, né, mas ele tem que chegar a 70%. Chegou no final do ano, não atingiu 70%, é onde acontece o famoso rateio. Né, então, qual vai ser o nosso papel de conselheiro do Fundeb, da comissão, de todo conselheiro? Acompanhar daqui para frente qual vai ser o impacto do piso nacional dentro do Fundeb, se vai atingir os 70% ou não. Então, nós temos um grande papel, uma grande responsabilidade, de estar acompanhando aí, né, como que isso vai reagir lá dentro do Conselho. Se, depois da aplicação do piso nacional, depois de recebermos o retroativo, não atingir os 70%, é onde acontece o rateio. Tá? Então, a nossa função agora de conselheiro, né, e já era, e a gente já vem fazendo isso, o novo conselho nós assumimos em abril desse ano, então a gente tem tido várias reuniões, de 2 em 2 meses, nós temos a reunião. Na nossa primeira reunião que teve, eu disponibilizei os extratos, né, que tiveram. Na reunião que tivemos hoje, a gente vai estar disponibilizando para vocês também os extratos, porque ele é dinheiro nosso, ele é público, e a gente tem que ter conhecimento dele. Né? Então, o nosso papel é justamente esse aí. E no final, se tiver tudo certinho, aprovar a prestação de contas. Mas não é o William que aprova, não é fulano nem Beltrano, é o conselho. Né? A gente está só representando o conselho. Né? Então, foi um prazer. Né? Eu até queria falar até meia-noite, tá? Liberar todo mundo meia-noite. Mas agradeço muito, né, a oportunidade. Estamos aí à disposição para estarmos juntos em prol da educação. Lembrando que hoje o Conselho do Fundeb e o sindicato estão andando juntos. Né? Então, tanto o Conselho do Fundeb participa das reuniões do sindicato, como o sindicato também, que é o nosso representante legal, participa das reuniões do Conselho do Fundeb. Boa noite para nós. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Claudinei Ferreira. Boa noite, gente, senhoras e senhores, público que nos acompanha através das redes sociais. Vou pedir licença aqui também para tirar minha máscara, já até tinha tirado antes. Os colegas vereadores, os professores, servidores, boa noite a todos vocês. Para quem ainda não me conhece, vereador Claudinei Ferreira, primeiro eu gostaria de parabenizar a todos vocês que estão aqui nessa casa, que com certeza é a casa de debate, é a casa do povo, é a casa onde nós ouvimos, né, onde chega aí os problemas e a gente procura a solução correta para a população, para o povo. Vocês estão de parabéns, estão aí exercendo o direito, né, de vocês, cidadãos. Eu sempre digo, né, por onde eu passo, nas minhas redes sociais, nos meus trabalhos, nos meus atendimentos, que esta casa tem que estar sempre aberta a ouvir a população. Nós, parlamentares, eu sempre digo
que nós somos empregado do povo, empregado de vocês. Então, essa casa sempre vai estar de portas abertas a ouvir vocês. Coloco o nosso mandato, o nosso gabinete também à disposição. Hoje eu atendo toda a população, todas as pessoas que me procuram, né? Teve uma pessoa que me procurou, veio me parabenizar. Obrigado, porque você parou o seu trabalho que você estava fazendo para me atender, para me dar atenção. Eu falei, minha senhora, olha só, não preciso de parabenizar, porque eu estou fazendo a minha obrigação, sou empregado de vocês, tá? Estarei sempre à disposição, embora nem tudo que chega até o nosso gabinete a gente consegue resolver. Tem demandas que não dependem da Casa Legislativa, depende do Executivo, mas o que depender, né, desta casa, estaremos sempre abertos ao diálogo, ao debate, a ouvir vocês. Fique à vontade, volte quantas vezes quiser, e é isso aí. Obrigado. Convido a excelentíssima vereadora Bárbara de Pinho Carvalho. Obrigada. Quero cumprimentar a mesa diretora, meus colegas vereadores, servidores da casa, professores aqui presentes, boa noite. Eu, como neta e sobrinha de educadora, o qual eu tenho imenso respeito e admiração, jamais deixaria de vim aqui falar com vocês que contem sempre comigo, vocês têm o meu apoio. Se eu estou aqui hoje é graças a vocês, professores. Mas muito obrigado e contem sempre comigo. Convido o excelentíssimo vereador Alessandro Matias. Boa noite. Vou pedir licença para tirar a máscara, porque eu tenho uma notícia hoje desagradável. Nós criamos uma comissão da saúde, né, onde faz parte eu, Evandro e o Claudinei. Uma notícia muito triste, que hoje nós já temos 7 pessoas na UTI, no hospital. Então, isso é um agravante, que até aproveitar os professores, né, que vamos alertarmos mais, vamos vigiarmos mais, que está tendo uma crescente. Só para deixar registrado. Queria que hoje, não podia deixar a oportunidade de pegar a palavra para aqui falar, né, um pouquinho, não vou me demorar muito, mas não posso deixar de falar que quando, né, sou filho de doméstica, né, que trabalhou muito para formar uma irmã, que é professora, que não estava aqui, não está aqui porque ela passou mal. Tá, hoje, vocês são guerreiras de estar aqui hoje, né, que praticamente vocês todos estavam no módulo, e devem estar cansados aí, né, e vieram aqui poder escutar, mesmo sabendo que a batalha foi vencida, né, mesmo a gente escutando o advogado, que não ficou totalmente assim, vai ter que ter alguns debates aqui nessa casa para melhorar mais, que eu fico muito alegre. E nisso, né, morei toda a vida ali perto de Itambé, e acompanhei meninas professoras, né, que é a Laurita, que é a Regina, a minha irmã Andréa e a minha prima Aparecida, que estão ali. Meninas que saíam de casa cedo para ir para a roça, trabalhavam muito, chegavam em casa cansada, mas sempre com olhos cheios de lágrimas, de alegria de estar trabalhando. E hoje se tornaram mulheres, se tornaram mães, e a dedicação é a mesma coisa. Eu olho no olho delas, parece que eu lembro daquelas menininhas lá, com a mesma alegria de hoje. O tempo passou, várias lutas, a LDI, que a gente fez parte do sindicato há muito tempo, onde hoje o senhor Adilson, advogado, onde nós tivemos uma reunião em Peçanha, e viu o seu trabalho, e falou assim, aquele é advogado do nosso sindicato. E eu fico muito alegre que ele esteja hoje conosco, porque o nosso sindicato, às vezes, ele é muito combatido, ele é muito mal falado, às vezes, por julgar coisas que às vezes nem é verdade. Aparecem fuxicos, muitas coisas, e a nossa força maior é o sindicato dentro do município com o legislativo. Unidos, né, a gente faz uma diferença muito grande. E hoje eu fico alegre de poder, Laurita Aparecida, que está aqui, de poder fazer parte disso hoje, de poder assinar, de votar, de participar dessas conversas, com alegria no meu coração, porque vejo uma classe sofrida, vejo uma classe judiada e uma classe tão importante. Meu menino, ele hoje está fazendo 9 anos, e ele, coitado, não estava ruim demais na escola.
Todo dia aquela lentidão, a minha esposa brigando, eu tentando conversar, e aquele clima dentro de casa, minhas meninas tentando ajudar ele, mas quando a aula voltou, e ele tem 2 semanas que foi na aula, a alegria que ele está, a motivação, isso vocês que dá para ele isso, é a alegria de ser professora, é a alegria de estar ali dentro, ensinando, e a gente fica muito satisfeito, a gente como pai, vê que Guanhães está no caminho certo para a vitória. E eu acho que esse aumento que está dando, essa batalha vencida do reajuste salarial, mais do que merecido, agora vem os retroativos. Parabéns, Christian, que vem aqui quase todo dia nessa casa, ele vem, ele conversa, ele vai, e é uma batalha de nós todos. E a partir de hoje, vamos unir o Legislativo com o sindicato, com nós aqui da Câmara, e vamos trabalhar para esses direitos. Teve uma pessoa que esteve aqui nessa casa, e ele falou, todos que trabalham, o salário dele é justo e é merecedor de quem trabalha. Agora, as pessoas ficam falando mal, não podemos nem discutir. E também, doutor Adilson, venho aqui, né, externar uma tristeza da sua palavra, né, que vem, quando ele fala que vinha para Rio Vermelho, de Sobrinópolis, ele via um verde, ele via uma alegria de mato, de bichos, e hoje está sendo mudado por até, como ele disse, né, com um outro planeta. Então, isso também são coisas que a gente tem que olhar com muita atenção. Então, aqui, Laurita, através de você, através da Aparecida, de todos vocês, eu externo a minha alegria, e que pode contar comigo para qualquer coisa, qualquer hora, LD, nós estamos aí. Obrigado, obrigado. Convido para fazer uso da tribuna o excelentíssimo vereador André Luiz. Boa noite a todos e a todas. Por ser do Partido dos Trabalhadores, eu tenho imenso respeito e carinho por todos vocês, servidores, educadores. E esse projeto vem concretizar o direito previsto em lei a todos da educação do Plano Nacional da Educação. E, no momento oportuno, fico lisonjeado, porque é exatamente no dia da audiência pública que chegou esse projeto de lei nessa casa, agora à tarde. E essa semana passada, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais publicou entendimento sobre o tema da consulta que possibilitou a concretização e a formulação do projeto de lei. Saiba que o legislativo atuante faz toda a diferença. Conte sempre comigo. Convido a professora da rede municipal, LD Aparecida Assunção Ribeiro. Boa noite, senhores. Boa noite, professoras, colegas de trabalho. A nossa situação hoje, ela já foi muito bem explanada por todos que tiveram a palavra. Sendo assim, eu mudei meu discurso. Eu posso contar uma história? Porque de manhã eu sou contadora de história. Queimem todos os livros de matemática. Já ouviram essa frase? Não? Vou contar para vocês. Em um reino antigo, no Japão, tinha um imperador, em um dos reinos, que ele queria ser o mais importante do reinado dele. Ele tentou ofuscar o brilho do sol, da lua, mas não conseguiu, não. Então, ele fez essa lei. Queimem todos os livros de matemática. Ele queria ser o único conhecedor, ter o domínio do conhecimento. Saiu pelo reino os soldados, pegando e queimando todos os livros de matemática. Só que em uma vila bem pequenininha, bem pobrezinha,
tinha um jovem professor de matemática. Ele automaticamente entrou em pânico, arrumou uma caverna e conseguiu guardar um exemplar de cada livro de matemática do reino. E todas as noites ele conseguia passar o conhecimento para as crianças daquele reino. Então, boa parte dos professores adoeceram, desistiram da profissão, e realmente ele ficou a pessoa mais inteligente do reino. Só que em poucos anos, o reino dele caiu em declínio, porque os homens de confiança dele não sabiam mais fazer comércio, recebiam os valores errados, entregavam a encomenda a mais, eles não tinham o domínio da matemática. O reino dele caindo em declínio. Então ele acordou para a grande besteira que foi a lei dele. Qual foi mesmo a lei? Não ouvi? Sim. Chegou aos ouvidos desse imperador que tinha no reino um professor e que ele dominava ainda a matemática. O que ele fez? Mandou matar ou mandou buscar? Mandou buscar, ele tinha que salvar o reino dele. E assim ele fez. Foi à guarda buscar o professor com toda a regalia, buscaram os livros, colocaram em exposição, todos do reino entraram no grande salão, e sempre todos a reverência ao imperador. Quando o humilde professor esfarrapado chegou, porque ele não tinha mais pagamento, ele dava aula em troca de uma galinha, uma batata, e a aula dele era escondida. Ele não podia receber. Quando esse professor foi fazer a referência ao imperador, não, mestre não faz reverência ao imperador. E é fato, no Japão o professor, ele não faz reverência para o imperador. E quando vocês falam que nunca ouviram essa frase, queimem os livros de matemática, vocês ouviram essa frase aqui hoje, várias vezes, quando os nossos representantes falaram na defasagem e na desvalorização do professor. Então, todo dia, a todo momento, vocês escutam essa frase. Queimem todos os livros de matemática. Estão queimando a educação, o conhecimento e a nossa valorização. É só isso que eu queria falar. Boa noite, obrigada. Convido o líder do Movimento Educação Goiães em Movimento, Christian Cordeiro. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da UVB, Evandro Lotti, autor do requerimento, e também o vereador Mauro, mais conhecido como Mauro Caneco, subscreveu também esse requerimento. Cumprimento aos nobres vereadores, Bárbara, o Leco, Claudinei, o André, a Nídia, todos os vereadores, Lucimar, o presidente. Você está escondido, hein, presidente? Você me desculpa que o protocolo eu teria que primeiro falar do senhor que é o presidente. O senhor está escondidinho aí, você me perdoa, tá? Agradeço também de público o presidente Lucimar Ferreira Pinto, que ele pôde proporcionar essa mudança da data da audiência. O nosso presidente do Conselho Fundeb, o William Cima, o advogado do sindicato, doutor Adilson, e cumprimento os diretores de escola, vice-diretores, pedagogos e meus colegas professores,
que apesar de eu ser da rede estadual, eu também já fiz parte da rede municipal e hoje eu estou sendo procurador da minha esposa Vanessa, que é colega de vocês. E eu fico muito satisfeito de estar aqui novamente nessa casa. Eu me sinto aqui como se estivesse na minha própria casa, para falar a verdade, Evandro Lotti e presidente Lucimar, porque é uma casa sempre aberta. Eu tive conversando com cada vereador em separado, foi muito bem recebido, com carinho, com uma abertura, né? E eu fico muito feliz disso. Eu gostaria de frisar que é o seguinte, hoje nós conseguimos atingir a questão do piso salarial. Isso foi um fruto de uma batalha, de um trabalho. Foi feito, até chegar esse momento, foram várias reuniões, várias articulações. Hoje mesmo nós tivemos a reunião do Conselho Fundeb na Prefeitura, o sindicato, eles fizeram várias reuniões, várias solicitações informais, requerimentos por escrito, solicitações de impacto, né? Movimentação via rede social. Então, eu costumo falar que é o seguinte, caros colegas professores, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E eu fico triste, vocês desculpem a sinceridade, eu sou conhecido na cidade por ser uma pessoa extremamente franca, da questão que foi passado antes da audiência nas redes sociais. Por favor, não vão na audiência, porque a prefeita já mandou o projeto, já está garantido. Gente, pelo amor de Deus, nada é de graça. Olha, não existe almoço grátis. Se caso o Evandro Lotti e o vereador Mauro Caneco não tivessem subscrevido o pedido da audiência, porque a audiência pública ela é uma grande pressão. Infelizmente, a política ela é feita de pressão, né? Nós temos que ter moderação, conversar, tentar achar um acordo, né? O doutor Adilson falou uma coisa muito interessante, que o melhor acordo é bem melhor do que um litígio, né? Então, assim, a gente tem que conversar muito. Então, assim, a prefeitura não mandou isso sem ter a pressão da audiência. A audiência fez a prefeitura mandar. Então, é bom ficar bem frisado isso, né? Porque a prefeitura tem o entendimento que se alcançou-se a maioria aqui nessa casa. Então, com a maioria dos vereadores apoiando, a gente vê vereadores aqui da base da prefeitura aqui, né? Que estão apoiando abertamente, falaram aqui, que são de famílias de professores, que respeitam a classe. Você vê pessoas de vários partidos aqui, com o mesmo pensamento. Então, a prefeitura fez a leitura política, né? A leitura política foi feita. Então, isso é bom vocês guardarem isso. A classe tem que ser unida. Eu costumo falar que nos anos 90, Lucimar e o Evandro são políticos antigos, sabem. Os professores, eles ganhavam como os policiais ganhavam, tá? Mas teve aquela revolta de 97 no governo Azeredo, aí entrou na política o Sargento Rodrigues e o Cabo Júlio, mudou totalmente. Hoje, um policial militar, ele ganha 3 vezes iniciais mais do que um professor, eles ganhavam iguais, mas é que os policiais começaram a ser unidos, trabalharem para fazer representantes, né? Passaram a não taxar uns pelos outros, não ter aquela concorrência entre colegas, né? Então, eu costumo falar o seguinte, nós temos que ser corporativistas, nós temos que agir como corporação. Eu não aceito uma pessoa chegar perto de mim e falar de um professor. Ele pode estar errado, mas eu, sendo da classe professores, eu não aceito falar mal de um professor, porque nós temos que ser corporativistas. A partir do momento que nós somos corporativistas, nós vamos ter nosso respeito, nós vamos ter a nossa valorização, né? Vocês vão falar que é ditado popular, que primeiro nós temos que nos valorizar primeiro, né? A gente tem que se dar o nosso valor, né? Nós temos profissionais diversos, cada um de nós temos uma facilidade de desenvolver um trabalho diferentemente dos nossos colegas, né? Então, eu estou muito satisfeito com a questão
desse projeto de lei ter entrado na casa. O Evandro conversou comigo, falou que vai começar a tramitar, né, senhor presidente, a partir de segunda-feira. Eu gostaria de me colocar como voluntário do movimento Educação, Goiás e Movimento, para poder fazer sugestões. Eu queria fazer sugestões de algumas emendas que alguns vereadores podem fazer, porque foi muito bem falado pelo doutor Adilson, a questão de ser privativo o projeto da prefeita. Então, a prefeita que pode iniciar esse projeto de lei. Mas, a partir do momento que entrou na casa, ele pode ter emendas, né? A gente sabe que Capelinha está com piso inicial de R$ 2.200, né? A gente tem cidades aí que estão com piso integral, mas, assim, eu gostaria de reafirmar o que o doutor Adilson falou, da questão do direito retroativo, né? Ele falou da questão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Evandro falou muito bem do PNE, da Lei 13.005, na meta 18, que fala da questão, desde 2016, teria que ser pago. Então, já tem uma jurisprudência do Supremo, já tem outra lei federal, a 13.005, que fala que é desde 2016, e fiquem tranquilas, porque esse retroativo que vai ser calculado assim, tem condições da prefeitura pagar hoje de imediato? Ok. Não tem condições? Vamos tentar fazer um acordo, vamos tentar formar uma comissão, né, Evandro? De vereadores, lideranças da educação, para a gente conversar com o executivo, ver qual que é o montante desse retroativo, como pode ser pago? Pode ser pago imediato? Primeira pergunta. Pode ser pago parcelado, e como será pago esse parcelamento? Então, são questões que nós temos que discutir, né? Então, assim, eu penso assim, graças a Deus eu vejo uma maioria consolidada na casa para esse projeto. Agora, a questão do retroativo, senhor presidente do CIMAR, seria bom formar essa comissão, Câmara, sindicato, nosso grupo aí, Educação, Goiás e Movimento, Fundeb, Conselho Fundeb, e nós, de forma articulada, nós possamos ter esse acesso ao executivo, né, para a gente discutir esse retroativo, qual que é o valor, como que pode ser pago, né? Isso é bastante interessante. E eu gostaria, se o presidente me permitisse, o Evandro, que, apesar de não ter ninguém na prefeitura aqui hoje, e nós não temos o prazer da secretária de Educação, que foi empossada 2 meses e poucos dias, de se apresentar, eu esperava que ela viesse hoje. As referências que a gente tem da Elvira são as melhores possíveis, né? Ela foi diretora do senador, se não me engano, ela foi secretária de Educação lá em Dom Joaquim, né? Então, as referências dela são boas. Mas a gente não quer cair naquela mesmice da antiga secretária, porque era muito difícil o diálogo, né? As reuniões do Conselho Municipal, se ocorriam, eu creio, não posso comprovar de forma documental, porque a gente sabe que pode ser feito atas, sem acontecer reuniões, né? Então, esse Conselho Municipal de Educação, gente, eu gostaria até de falar, se os vereadores me permitissem, seria oportuno, não falo do Conselho Fundeb, o Conselho Fundeb, ele veda participação formal de vereadores. Mas esse Conselho Municipal de Educação, tem vereadores participando, tem 1 ou 2 cadeiras, o sindicato não tem cadeira no Conselho Municipal de Educação, pasmem. Outra coisa, a lei federal, ela sugestiona com a entidade privada, faça parte do Conselho Municipal de Educação, eu venho dar uma sugestão, se isso for modificado, que a PAI, que é uma entidade privada, muito respeitada na nossa cidade, ela possa ter um assento na Comissão de Educação. Porque é interessante a gente ter esse diálogo aberto. E eu gostaria de parabenizar a casa por ter essa transparência total, né? A gente está aí, eu gostaria até de dar boa noite aos internautas, né, que está aí através do Facebook, está vendo essa audiência pública, e que também esse Conselho Municipal de Educação, e também, William, eu até sugeri hoje na reunião lá na Prefeitura, o próprio Conselho Fundeb ter essa transmissão ao vivo via Facebook, Instagram,
Porque essa é que é a transparência total. Porque a gente precisa, hoje em dia, é assim, tem vários professores que têm 2 cargos. Eu vejo a Laurita também, ela é da rede, além de ser municipal, ela é estadual. Hoje até me pediu, falou, seu Cristian, o Beto foi viajar, não pôde estar aqui por problemas de saúde. A Laurita falou assim, ô Cristian, vai lá no sindicato para você poder conversar com o doutor Adilson e tudo. Graças a Deus coincidiu que hoje eu não tinha aulas à tarde pelo Estado, e eu tive essa oportunidade. Mas a maior parte dos professores trabalham 2 turnos, não tem tempo para estar em reunião. E se fosse transmitido via redes sociais, né, a Câmara está fazendo um trabalho excepcional. Eu vejo a Lídia aqui, que está nesse trabalho aqui, nessas redes sociais, porque fica gravada a reunião, e a gente pode ver ela depois. Então, é muito interessante. Eu gostaria de agradecer, não vou delongar muito, e principalmente o apoio dos vereadores e os colegas aqui na casa. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. Obrigada. Passo a palavra agora para os autores do requerimento, para a realização dessa audiência. Primeiro, o excelentíssimo vereador Mauro da Conceição Neves. Em seguida, o excelentíssimo vereador Evandro Lotti vai encerrar a audiência. Venho cumprimentar a todos aqui, o presidente da Câmara, os vereadores, representando aqui da mesa, os professores, diretores e todos que estão aqui. Boa noite. Essa noite eu saio feliz daqui, porque através de um requerimento que eu e o Evandro fizemos, deu fruto. O fruto veio antes da reunião, mas, como eu falo, juntos nós somos mais fortes. Porque se não ter pressão, se não falar, se nós não correr atrás, gente, nós não conseguimos nada. E o Cris, todo mundo falou aqui, Leco, todos os vereadores falaram. Agora eu vou na prefeitura todo dia, requerer simples coisa, mas é na luta. Porque se esperar, realmente não vem não. Tem 2 anos aí, o advogado falou que vocês têm direito do piso, mas eu saio feliz dessa reunião. Um requerimento, uma audiência pública. A prefeitura mandou umas horas antes o projeto. E esse projeto vai ser analisado por nós todos aqui. Todos vão votar a favor. Isso com certeza. Eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês venham todas as reuniões e no dia do projeto vocês estarão juntos aqui também para aprovar junto. Vou passar a palavra para o Evandro aqui. Gente, eu não podia deixar de registrar aqui, fazer justiça, né? Como eu disse, eu queria primeiro justificar, muitos não sabem, eu estou na presidência da União de Vereadores do Brasil, da seção Minas Gerais, então eu tenho rodado o estado inteiro. Pelo menos 10 dias no mês eu fico fora, né, vereador? E eu brinco que o Mauro e todos os vereadores são parceiros, porque às vezes quando eu estou ausente e eu não posso fazer, a gente liga, pede para fazer, e sempre eu brinco que eles são ferrinho de dentista, então eles estão sendo um parceiro que eu tenho. E por que eu queria justificar isso? No dia que foi marcada a audiência, eu estava fora, eu tive uma reunião da Nacional em São Paulo, que é a União de Vereadores do Brasil. A gente tem o Fórum dos Presidentes, que a cada 3 meses a gente tem uma reunião fora do Estado. E eu estava em reunião em São Paulo, de lá eu ia para Uberlândia, onde a gente está fazendo um giro pelo Estado e capacitando os vereadores do Estado inteiro. E aí o Lucimar me ligou, falando que tinha marcado a reunião, se tinha problema marcar. Eu falei que não tinha problema, que os meninos me representavam, mas nesse contexto aí, por acaso, o sindicato, o presidente do Fundeb não podia estar presente, e prontamente os professores pediram ao Lucimar,
e o Lucimar atendeu, nós também pedimos, e agradeço aqui de frente por você ter feito essa mudança e proporcionado essa oportunidade para a gente. Foi muito oportuno que chegou até nós, e a gente teve essa oportunidade no dia da audiência pública ser contemplado com isso. Eu queria também deixar aqui registrado duas falas que eu fiquei pensando, que uma foi da LD, realmente plantando a sementinha do bem, que a gente vai chegar lá na frente. E aí eu vou pedir licença a você, muitos não conhecem, mas eu queria lembrar a dona Célia, que está ali. O irmão dela é conterrâneo da nossa cidade, vereador de Belo Horizonte, e numa visita que ele teve na minha casa, e ele falou comigo que em Belo Horizonte o maior respeito que ele tem é pelos professores, que se não fossem os professores ele não estaria onde ele está. E antes dele ser médico, ele foi professor. E aí, por que eu estou ressaltando isso? Ele foi aluno, foi professor, e hoje, se vocês não sabem, existem 3 equipes de transplantes cardíacos em Minas Gerais, no qual ele faz parte de uma. E ele deixou bem claro que toda mudança na vida dele começou pela educação. Então, por que eu quis contar essa história? Corroborando o que a LD falou. E até voltando num passado, apesar que minha formação é em Direito, mas eu gosto muito de História, quando se fala em educação, a referência é Dom Pedro II, que ele falava que queria que todo cidadão brasileiro tivesse o curso superior. E a aristocracia da época disse a ele: não dê ao povo conhecimento, porque senão eles tomam de você o poder. Então a gente tem que mudar esse contexto. E o que foi feito hoje é uma forma de desmobilizar. E eu acho que, independente do que seja, o debate é o momento exato. E por mais que tenham conseguido o piso, mas a gente quer mais. Muitos de vocês sabiam do piso, mas não sabiam que o direito era retroativo. Então, só com o diálogo acontece essa forma. Eu encerro assim, de coração livre, sabe? De saber que a gente teve um ganho. E não podia deixar de registrar a todos os funcionários dessa casa que prontamente nos atenderam, e até pedir desculpas ao vereador Lucimar, que eu sentei na cadeira dele, mas gordo, infelizmente, aqui tem 2 cadeiras, e essas cadeiras não cabem a gente direito, então só tem essa daqui. Aí eu sentei aqui nela, porque essa... eu estou menos seu legado, então te peço desculpas, e registrar 2 presenças que marcaram meus mandatos, que a tia Suzy e a Suzilane, que foi esposa do Alberto. O Alberto foi 6 vezes presidente de Câmara, várias vezes vereador, no qual eu tive um aprendizado muito grande com ele. Então eu queria ressaltar e cumprimentar todos vocês e agradecer de coração ao Cristo, a todos os professores que aqui tiveram. Vocês podem ter certeza que eu tenho um gênio um pouquinho difícil, mas contem comigo sempre, porque eu estou aqui para ouvir, para discutir. Como eu disse, eu não tenho medo de debater por posicionamentos positivos ou negativos, mas vocês podem ter certeza que a gente vai tentar fazer a maior justiça. E, com certeza, essa equipe que nós vamos precisar é contar com você, Willy, e com todos os professores, para a gente estudar esse projeto. Porque a cada mudança, só uma sugestão para vocês. Teve um projeto aqui, que foi da questão da concessão funerária. Nós tivemos 6 reuniões, e dessas 6 reuniões saíram mais de 8 emendas, que foram positivos para a população. Porque, às vezes, cada um que lê tem uma visão diferente sobre o projeto e uma ponderação que a gente pode melhorar. Ninguém sabe tudo que não pode aprender. E, muitas vezes, aquela pessoa que a gente acha que não sabe nada, ele tem algo a ensinar. Então, eu acho que essa troca de experiências é o principal. E deixar registrado aqui, eu deixei por último, que é o vereador Nelci, ex-vereador Nelci, foi vereador dessa casa, é o meu primeiro suplente, no qual eu tenho o maior respeito, que é um amigo que eu tenho, e eu queria, até não é o contexto, mas deixar registrado,
10 dias antes da eleição eu fui operado, tive um apêndice. E uma das pessoas que me marcou, ele era meu concorrente, é meu primeiro suplente, e ele ia lá em casa, falava comigo assim, ele pegava as meninas que trabalhavam para mim e falava assim, eu quero ir, mas quero que você vá junto comigo. Então isso é um exemplo de amigo, e eu queria registrar aqui a presença e que está aqui presente. Ele não é mais vereador, mas ele veio aqui para dar o apoio a todos os professores. O encerramento é de você, presidente. Eu não sou o presidente. E agradeço a todos vocês. Pessoal, é o seguinte, é porque a LD está querendo perguntando se pode formar essa comissão aqui agora. Então, hoje, quem vai responder isso é o Evandro, o autor. Além de formar, porque eu não digo aqui todos que tiverem... Hoje. Eu falo assim, aqueles que tiverem disponibilidade já pode levantar a mão e a Lígia já pode pegar. Se tiver mais pessoas, a gente pode reunir em plenário ou pode reunir no terceiro piso, que enquanto mais pessoas, melhor. A gente dando aquela oportunidade de refrisar. Então, assim, enquanto mais pessoas, eu acho melhor. E acho muito importante o advogado, o presidente do sindicato, e até eu peço desculpas também, justificar a ausência do Osmar Gomes Fidelis, que é outro irmão que aqui não está, porque ele teve um problema pessoal em casa na hora de vir. Então, assim, e o Beto, eu disse, ele teve que fazer um procedimento em Belo Horizonte de saúde. Então, assim, registrar a ausência dos dois, e pode ter certeza que o Osmar Externa, maior respeito por vocês, e deixou aqui registrado que contem com ele sempre. E lembrando também que a Nídia pediu desculpa por ter que sair um pouco mais cedo, e tinha um outro compromisso. Então, LD, vocês podem ir colhendo os nomes aí de quem quer participar. Ela quer saber também quantas pessoas pode... Quantas pessoas... A comissão é uma comissão consultiva para a gente estar discutindo quantas pessoas... tem gente que pode vir na terça, outros podem vir na quarta. E até de antemão, se você me permitir, presidente, apesar que o regimento não permite, porque como ele vai dar entrada na próxima reunião, só pode ser passado cópia do projeto depois de dar entrada. Sim. Então, se o plenário decidir com maioria, eu acho que aqui nós temos uma maioria 1, 2, 3, 4, 5. Não temos, não. Com a Lídia, né, 7 com o Mauro, 8 com você, presidente, apesar que não voto. Se todos concordarem, já pede para tirar a cópia amanhã e disponibilizar o projeto para cada um, para que eles sentem, discutam, leiam, para que... Desculpa, gente. Até deixar aqui, por causa da internet, pedir que falar no microfone. Como eu sou mais mal educado, eu falo muito alto, então já estou acostumado. O que acontece? Se o plenário permitir, a gente vai tirar a cópia do projeto e fornecer para todas as pessoas, para que sentem, estudem, olhem e façam suas ponderações, olhem na lei, e a gente está à disposição, é só vocês marcarem, a gente vai estar disponível a estudar o projeto quantas vezes vocês quiserem. Isso é uma casa do povo e a gente está aqui para estar trabalhando por vocês. E lembrando também, esse projeto entrará na segunda-feira do dia 8, porque nessa segunda não haverá reunião, devido à véspera do feriado, né? Então, ponto facultativo. Mas a gente gostaria muito de que entrasse no dia 8 e logo na outra semana já haverá a próxima reunião. São 2 reuniões ordinárias, 8 dias de diferença da outra. Tá ok? Então, o que vocês puderem fazer para acompanhar com a gente aqui nesse projeto, a gente vai agradecer muito, porque senão, quanto mais demorar, mais vai demorar a aprovação do projeto. Mas, igual disse, não tem problema, se caso for preciso marcar o extraordinário, a gente está fazendo. Gostaria de lembrar que esta casa, a gente tem trabalhado assim, o máximo que a gente pode fazer para a gente estar aqui unidos, essa casa. E desde janeiro que eu estou nessa direção como presidente, em fevereiro iniciou-se as reuniões ordinárias, nós tivemos extraordinárias antes mesmo da primeira ordinária que nós tivemos aqui. Então, a gente está sempre buscando soluções para os problemas. Tenho certeza disso. Vereadores aqui, a gente faz
o máximo de possível. Eu quase não voto, porque acredito que ainda não votei esse ano, devido não precisou, porque não deu empate. Mas vocês podem ter certeza que jamais eu vejo vereador aqui com alguma intenção de votar contra professorado, ou o que for. Pode ter certeza disso. A gente faz o possível aqui. Não é fácil ficar aqui na frente e decidir. É muito difícil. Principalmente quando a gente decide, depois a gente tem que mudar. Não é só uma coisa que a gente vai mudar. Nós temos que mudar tudo, estava tudo pronto. Mas foi tudo pronto, ficou tudo pronto, ficou solucionado, e eu espero que ficarão satisfeitos os professores. Claro que falta muito ainda. Falta ainda ver o que vai acontecer com o que está ficando devendo, mas uma pequena solução foi feita. Tá bom? O Evandro, você quer finalizar aqui, dar uma boa noite? Uma boa noite a todos. Quero, caso magoe alguém, por favor, me perdoem. Lembrando que, quando está aqui na frente, não é fácil as decisões. Às vezes a gente toma a decisão e depois tem que mudar. Tá ok? Uma boa noite a todos e boa sorte. Vamos trabalhar juntos. LD, você já está passando o nome das pessoas, a Lígia vai colhendo todos os nomes aí, e logo, logo a gente verá quantos irão participar.